novos dinossauros, um mundo pré-histórico que lembra o Acre, penas, muitas penas, principalmente no Tiranossauro, e uma nova porradaria entre dois dinossaurões. Muita coisa rolou nesse prólogo de Jurassic World Dominion, e vamos analisar essas imagens no Arquivo Sauro de hoje. Finalmente, fomos agraciados com as imagens em alta resolução da prévia de Jurassic World Dominion, que rolou no meio desse ano durante a estreia de Velozes e Furiosos 34, a volta da família no espaço. Sei lá, já perdi a conta de quantos filmes essa franquia tem. Enfim, maravilhosíssima prévia pra quem é fã doente de dinossauros, porque pela primeira vez, a franquia nos leva para a Era dos Dinossauros, também conhecida como Era Mesozoica, especificamente para o período Cretáceo, período esse onde se encontra a maioria dos dinossauros do Jurassic Park. E as cenas que se passam nessa época são faraonicamente lindas demais, são absurdamente muito bem feitas. Parece um documentário do Animal Planet sobre dinossauros, ou como eu disse no meu vídeo react do trailer, parece um remake do documentário Caminhando com Dinossauros produzido pela BBC, o que, por sinal, um dos melhores documentários sobre dinossauros que eu já vi na minha vida. Os dinossauros que vemos nessa prévia são todos feitos em computação gráfica, e como eu já disse antes, se for para escolher entre computação gráfica e efeitos práticos, eu prefiro os efeitos práticos. Afinal, quando tem algo de verdade na frente da câmera, nossos olhos conseguem identificar que o que estamos vendo é de verdade. Veja como, por exemplo, o Tiranossauro do primeiro filme de Jurassic Park. Ele é um animatronic gigante feito lá nos anos 90, onde cada detalhe foi feito na régua, e quase 30 anos depois, esse monstrão continua sendo muito mais realista do que muita criatura feita com computação gráfica nos dias de hoje. Porém, nessa prévia, a galera que realizou os efeitos especiais estava muito inspirada, ou só foram muito bem pagos e tiveram muito tempo para afinar os efeitos, porque caraca, isso tá absurdamente muito bem feito. Vemos que tiveram a preocupação de colocar vários detalhes nas criaturas e nos cenários, como por exemplo, o meu detalhe favorito, as penas. Os dinossauros terópodos dessa prévia possuem penas como de fato tiveram na vida real, algo que eu pensei que os produtores desses filmes nunca teriam a coragem de mostrar, algo que desde sempre eu peço pra ter na franquia. Bem, mas quais são os novos dinossauros que aparecem nessa prévia? Começamos com vários pescoçudossauros, também conhecidos como saurópodes. E se você conhece a franquia de Jurassic Park, vai ver essas criaturas e lembrar dos braquiossauros. Mas essa criatura é diferente das vaquinhas gigantes que vimos anteriormente na franquia. Esse é um Dreadnoughtus, que aqui estão de boa dando um rolê no laguinho. Em seguida, vemos vários pequenos pterodátilos, porém atrás deles, vemos um colossal Quetzalcoatl, chegando amarradão para praticar um bullying com os pequenos pterodátilos. Espero o Rodan saber disso. Por falar em Rodan, um fato interessante sobre esse réptil voador é que ele foi o maior animal alado da história geológica da Terra. Ele tem quase o tamanho de uma girafa, e se estivesse entre nós hoje em dia, com certeza comeria um ser humano inteiro só de sacanagem. Depois, vemos alguns anquilossauros bebendo água na paz, definitivamente não querendo quebrar o esqueleto de ninguém com sua cauda que tem um martelo de guerra na ponta. Ô louco. E depois, vemos o dinossauro que eu mais curti ver nesse trailer, o Oviraptor, cujo nome significa otário meliante pré-histórico, ou se você preferir a tradução resumida, pode chamar ele apenas de ladrão de ovos. Aqui, vemos ele fazer exatamente isso. Ele tá lá zoando os ovos de algum trouxassauro com seu bico quebra-ovo. E sempre bom lembrar que já vimos essa espécie de dinossauro no filme dos dinossauros da Disney. E lá, eles levam tão a sério o nome ladrão de ovos que um fica tentando roubar o ovo do outro, até que eventualmente eles perdem o ovo. Eu sei, eu vou fazer um desmaratonando desse filme, mas pra falar a verdade, tem muito filme de dinossauro que eu pretendo falar no canal. Então fique atento no canal e continue com a cobrança. Bem, voltando com a prévia, olha aí um parente do nosso querido Triceratopo. No caso aqui, esses são Nasutoceratopos que estão dando um rolê com um bonde. E olha que coisa fofa, um deles tá brincando na água. Eu amei esse detalhe. Mais um cheio de penas. Olha aí o pequeno Moros Intrépidos que está fazendo seu trabalho de dentista na boca de um gigante... um giganotossauro, mano, que bicho foque!
E o interessante sobre esse giganotossauro é que ele me lembra levemente o Zilla, o então primeiro Godzilla americano de 1998. Deve ser por causa dos espinhos nas costas. Bem, depois de um iguanodonte constatar que... cai na porrada com um Carnotauro até vai, mas com esse bicho que tem cara de mal com o M de morrer pensando na piada, tô fora. E ao se afastar, ele abre caminho para um tiranossauro coberto de penas, pronto para defender o título de Rei dos Dinossauros. E antes de partirmos pra porrada entre o Tiranossauro e o Giganotossauro, eu só queria pontuar duas coisas interessantes que aparecem quando a câmera começa a revelar o Tiranossauro. Vemos no fundo umas flores e uns pássaros, dois elementos que eram novidade nesse período geológico da Terra. Um belo detalhe que deram pra lembrar os viciados em dinossauros que esse é o período Cretáceo. Aí vem uma pessoa normal, olha e fala: pássaros e flores. Ok, podemos ir pra porrada de dinossauros agora? Podemos. Boa porradaria, mas infelizmente o Tiranossauro perde a luta para o Giganotossauro. E se você tá levando a sério essa comparação que eu fiz do Giganotossauro com Zilla, saiba que no trailer do filme do Godzilla de 98, a iguana mutante pisoteia um esqueleto de Tiranossauro como forma de falar para os espectadores que o Zilla é absurdamente maior e mais poderoso do que o Tiranossauro que vimos em Jurassic Park. Então se você adora o Tiranossauro, ficou com raiva do Espinossauro quando ele matou o Tiranossauro em Jurassic Park 3, e principalmente se você for um daqueles fãs de Godzilla que não gosta do Zilla, o Giganotossauro aqui acaba de virar um vilão perfeito para o filme. Voltaremos a comentar mais sobre o Giganotossauro depois, porque agora vem a parte interessante. Ao cair morto no chão, um mosquito safado aproveitador vai lá e chupa o sangue do Tiranossauro, e desde que essas imagens começaram a circular na internet, muitos fãs começaram a teorizar que esse mosquito possa ser o mesmo mosquito que foi usado pelos cientistas do Jurassic Park para criar os tiranossauros do parque. Ou talvez esse seja o mesmo mosquito que está na bengala do John Hammond. Ou talvez esse seja o mesmo mosquito que atacou o Obama durante uma entrevista. Nice. Já fez essa piada? Ok, então que tal essa? Esse talvez seja o mesmo mosquito que entrou num teletransporte com o Ian Malcolm, e aí eles se fundiram, e o Ian Malcolm virou um híbrido de mosca com humano, e agora ele vai confrontar os dinossauros que fugiram do parque. Que tal, hein? Tá, parei. Voltando à prévia. 65 milhões de anos no futuro, especificamente depois dos acontecimentos de Jurassic World Reino Ameaçado, os dinossauros estão à solta e estão voltando a habitar o planeta que um dia foi deles. Algo que não apenas vimos no final de Jurassic World Reino Ameaçado, mas também no curta-metragem Battle at Big Rock. Um tiranossauro está fugindo de um helicóptero que está tentando atordoá-lo. E esse mesmo tiranossauro invade um drive-in e causa aquele terror e gritaria que adoramos. Eu adoro que enquanto mais pessoas estão desesperadas tentando fugir do monstrão, outras estão de boa, tipo a Dona Flor e seus dois maridos aí, e o casal que tá no carro se chupando de forma peculiar. E esse cara é atropelado. Toma, otário. E agora, com essas imagens em alta resolução, temos a confirmação que sim, essa é a Rexy, a nossa querida tiranossauro que apareceu pela primeira vez no filme de Jurassic Park. Sabemos disso porque, se olharmos bem, dá pra ver as cicatrizes deixadas pelos Velociraptors do primeiro filme. E os caras que estão no helicóptero se referem a esse tiranossauro como ela. E por falar nesses caras, eles parecem fazer parte de uma organização que estão tentando impedir o avanço dos dinossauros no território humano, algo que sustenta a minha teoria de que a temática desse filme será sobre os humanos tentando desesperadamente controlar a expansão populacional dos dinossauros, após eles conseguirem escapar do controle dos humanos no último filme. Uma ideia que eu particularmente acho muito interessante, principalmente porque o próprio Ian Malcolm já alertava todo mundo desde o primeiro filme de que um cenário como esse poderia acontecer. Dinossauros viveram nesse planeta há mais tempo que os humanos, e provavelmente, se não fosse pelo cataclisma que resultou na extinção dessa espécie, é bem capaz de que eles ainda estivessem habitando o planeta, e os mamíferos que evoluíram para virar os humanos ainda estariam escondidos em tocas e árvores altas. Dinossauros são criaturas radicalmente adaptáveis a esse mundo,
E por serem maiores, mais ferozes, mais habilidosos e com um considerável potencial intelectual para surpreender os humanos, dá pra entender o desespero dos humanos em querer tentar conter a expansão dos dinossauros. E esse desespero pode realmente levar os humanos a entrarem em uma guerra para saber quem vai ser a espécie dominante do planeta. Daí o título Dominion. E caso essa guerra realmente ocorra, cara, olha que demais! O Giganotossauro que vimos no começo desse prólogo pode ser revivido por algum grupo de pessoas e ser usado para caçar os demais dinossauros selvagens. E eventualmente ele lutaria com a Rex, que por ter o DNA do tiranossauro que foi morto há milhões de anos atrás, pode ter um flashback bizarro desse confronto ancestral e invocar uma raiva que resultaria numa batalha dramática, onde a Rex tentaria se vingar da morte de seu ancestral. E no meio disso, podemos ter outras loucuras também, já que o trailer de Acampamento Jurássico tivemos a aparição de um tigre dente de sabre. A franquia poderia aproveitar essa oportunidade e trazer para os espectadores outros mamíferos pré-históricos e, por que não, outras criaturas mais antigas que os dinossauros. Como já disse em outro vídeo, por que não trazer de volta um mamute para batalhar com um dimetrodonte? Afinal, já que outras companhias, além da InGen, agora têm o acesso à tecnologia para reviver criaturas extintas, por que se limitar a apenas dinossauros? Temos uma vasta fauna pré-histórica à sua disposição. E em meio a esse caos, acho que a franquia poderia caminhar para uma direção semelhante a Planeta dos Macacos, no caso, Planeta dos Dinossauros, onde o mundo voltaria a ser governado por dinossauros e outras criaturas pré-históricas, e os humanos seriam extintos ou seriam obrigados a se adaptar para coexistir com essas criaturas, enquanto o Ian Malcolm ficaria para sempre falando "Ah lá, avisei". Eu curti demais essa prévia, mas eu admito que eu queria ter visto mais imagens. Afinal, a prévia do meio do ano mostrou mais imagens dos dinossauros interagindo com o mundo atual. Eu sei que por mais que a franquia finalmente tenha mostrado dinossauros com penas, ele comete alguns errinhos, como por exemplo, como um giganotossauro e um tiranossauro podem ter batalhado se eles viviam em lugares diferentes. Mas honestamente, dane-se, são dois monstrões pré-históricos batalhando. Eu definitivamente não vou reclamar disso, vai ser demais. E agora eu quero saber de você, qual foi o seu momento favorito desse prólogo? Quais são suas expectativas para esse filmão? E pra você, qual caminho a franquia poderia tomar após esse filme? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dar uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!